Olá pessoal, eu sou a doutora Rebeca Estival, eu sou médica do pulmão, sou médica pneumologista, mestre e doutora em ciências da saúde e eu criei esse canal para levar informação sobre pneumologia, que é a ciência que cuida do pulmão, que estuda o pulmão, para o maior número de pessoas possíveis, principalmente para aquelas pessoas que estão sofrendo com alguma doença respiratória. O objetivo é que o conhecimento se torne universal sobre as doenças respiratórias. Então, se você quer me ajudar a fazer esse canal chegar a maior número de pessoas possíveis e para me incentivar a continuar levando informação de qualidade, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, que eu prometo que vou fazer toda semana aqui um conteúdo bem legal para você que quer saber mais sobre as doenças respiratórias. Hoje eu trouxe uma alteração para conversar com vocês. Se chama enfisema. O enfisema, pessoal, ele é a causa de muitos pacientes serem encaminhados ou me procurarem no consultório. O enfisema, ele é uma destruição do tecido do pulmão. O pulmão, ele é formado por canos que vão levar o ar até os alvéolos. Esses canos são a via aérea. Os alvéolos são unidades que são como se fossem amorinhas que fazem a troca gasosa. Então, o nosso pulmão, ele é todo dividido em unidades como essa. O cano, que é o caule, que vai levar o ar para dentro dos alvéolos, e os alvéolos, que são essas amoras aqui, que vão fazer a troca gasosa. O que acontece no enfisema? O enfisema vai ser a destruição dos alvéolos. Então, vai acontecer que as paredes dos alvéolos vão ser queimadas, vão ser destruídas. E a troca gasosa, no local onde tiver enfisema, não vai ser eficaz, não vai acontecer. É como se o ar entrasse e ficasse preso num saco e ele não conseguisse fazer a troca gasosa de levar o oxigênio e trazer o gás carbônico do sangue. O enfisema, ele é irreversível, ou seja, é um dano permanente do tecido do pulmão. Uma vez pulmão lesado, ou seja, queimado ali, destruído pelo enfisema, ele vai ficar daquela forma, ele não vai se regenerar. Por isso, é importante a gente conhecer a principal causa do enfisema. E a principal causa do enfisema é o tabagismo. O tabaco, o cigarro queimado, a combustão do tabaco, faz com que o nosso pulmão se inflame. E essa inflamação que vai ocorrer nos alvéolos vai fazer a destruição do tecido pulmonar. Como é que eu faço o diagnóstico de enfisema, que é esse dano, essa alteração, essa destruição do tecido do pulmão? Eu faço através de uma tomografia de tórax. Eu solicito uma tomografia de tórax e eu vou avaliar essa imagem. Aqui tem uma imagem de tomografia de tórax para vocês. Se vocês prestarem atenção, as áreas que estão em preto são as áreas de enfisema e as áreas que estão em cinza são as áreas saudáveis. Dá para perceber que existe uma grande área de enfisema nesse pulmão. Para deixar mais didático, eu marquei as áreas de enfisema em azul. E olha quantas áreas nós temos aqui nesse pulmão de enfisema. Todas essas áreas são destruídas, ou seja, não fazem a troca gasosa, não recebem o oxigênio e não mandam o oxigênio para o sangue. Aqui nós temos o enfisema em preto e aqui marcadinho em azul, para ficar mais didático para a gente entender o que é o enfisema. O enfisema, ele faz parte de uma doença, e essa doença é a doença pulmonar obstrutiva crônica. A principal causa de doença pulmonar obstrutiva crônica é o cigarro. Por isso que nós pneumologistas combatemos o tabagismo com bastante vontade, porque a gente sabe da prática do nosso consultório o quanto os pacientes sofrem quando eles fumam, quantas doenças o cigarro pode trazer, e uma delas é a doença pulmonar obstrutiva crônica.
Essa doença, ela vai se manifestar com falta de ar, principalmente. Eu falei para vocês que o enfisema, que é uma característica que pode ocorrer nessa doença, vai ter lá destruição do tecido do pulmão, que é aquele tecido que justamente faz a troca gasosa, faz a troca e recebe o oxigênio e troca por gás carbônico. Então, se eu destruir ele, eu vou ter falta de ar como consequência. Outra consequência vai ser a tosse. Esses pacientes, eles frequentemente vão ter tosse produtiva, e a gente vai chamar isso de bronquite. Bronquite, o que que é? É a tosse com secreção, essa tosse persistente. Outra característica são as infecções. Esses pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema como característica da doença pulmonar obstrutiva crônica, eles podem ter infecções respiratórias de repetição. Então, comumente, eles vão dizer que vão ter várias crises da doença ou pneumonias relacionadas à doença. Essas infecções são mesmo decorrentes da doença e são decorrentes dessa destruição do tecido do pulmão. Pessoal, se algum de vocês fumou ou ainda fuma, ainda é hora de procurar um médico da sua confiança, pneumologista especialista que entenda de doença respiratória e perguntar para ele se, por acaso, você pode ter doença pulmonar obstrutiva crônica e uma das manifestações tomográficas que é, por exemplo, o enfisema. Se eu te ajudei com esse conteúdo, dá um joinha lá para mim e me ajuda a crescer o canal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.